Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na aula nós vamos falar sobre 4 motivos para inserir a contação de histórias na escola. E também eu vou acrescentar outros materiais que eu achei bem legais para compartilhar com vocês. A iniciativa desse projeto foi realmente para aquelas pessoas que que querem fazer um material produtivo que muitas pessoas possam conhecer pela plataforma do YouTube. Essa forma de trabalhar esse projeto, ele pode abrir muitas oportunidades para vocês que se identificam com esse tipo de projeto. E aí, eu achei esse material, assim, vamos começar por ele, dos 4 motivos para inserir a contação de histórias na escola. E aí vocês vão acompanhando a leitura e aí a gente vai discutindo no decorrer dessa leitura também. De antemão, eu só quero passar para vocês que eu fiquei muito feliz para aqueles que escolheram esse projeto, e eu gostaria de ver mais materiais, mais vídeos, inclusive até no show de talentos que vai acontecer no dia 16 agora, né? Vocês sabem que foi criada uma página do Instagram com o Festamos, é o nome da página, e vai abordar vários tipos de talentos, onde vocês irão apresentar a arte de vocês. Muitos se inscreveram para fotografia, se inscreveram para contação de histórias com caracterização, se inscreveram para desenhos, para música, para dança. Então foram muitas as inscrições, graças a Deus. Muitos alunos se identificam com a arte e eu acredito, na minha simples opinião, eu vejo a arte como algo que enobrece cada vez mais o espírito da gente. Faz com que a gente cresça cada vez mais e a gente possa melhorar o nosso dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos lá para o material. Esse material aqui eu encontrei no Google e eu achei interessante, por isso estou compartilhando com vocês. E ele fala o seguinte: a contação de histórias para crianças é com certeza uma das primeiras maneiras de transmitir conhecimento e estimular a imaginação dos alunos. Por essa razão, a prática de contar histórias pode e deve ser usada nas escolas, principalmente no segmento da educação infantil. Por que na educação infantil? Quando vocês fazem um vídeo de contação de histórias e vocês estão caracterizados que esse é o nosso projeto que tem um diferencial da maioria dos que a gente vê pelo YouTube, são crianças na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos de idade, quem mais se identificam com esse tipo de vídeo, que eles gostam de ver o adolescente caracterizado, eles vão gostar de ver aquela história sendo contada e a partir daí vai acontecer vários estímulos. A atividade colabora com a reformulação do espaço de sala de aula, incentiva a criatividade e a manifestação de diversas formas de expressão. É uma prática pedagógica que colabora para o desenvolvimento da escrita e da oralidade, além de desenvolver a percepção de representações simbólicas. Por quê? Por exemplo, quando você vai fazer uma contação de história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, eles começam a perceber quem é o lado mal da história, quem é o lado bonzinho. Eles começam a entender a situação, que tudo aconteceu a partir da Chapeuzinho Vermelho ter ido pelo caminho errado. A mãe orientou que ela fosse por um determinado caminho para não ter perigo na floresta, e a Chapeuzinho acabou indo pelo caminho que a mãe disse que não fosse. Então a criança aí ela começa a despertar nela o certo e errado e também o porquê não desobedecer os adultos, né, no sentido da criação mesmo, né, daquela pessoa que cuida dela. Então, confira os benefícios da contação de histórias para a expressão, criatividade e interação dos alunos na escola.
Aí aqui tem algumas sugestões, vamos aqui. Contação de histórias de manutenção da cultura. A arte de contar histórias está presente na sociedade há muito tempo. A oralidade é um mecanismo antigo de propagação cultural. Por meio dela expressamos sentimentos, conhecimentos e experiências. A contação de histórias, em seu sentido mais amplo, é um mecanismo muito importante de manutenção das histórias e costumes. A maneira como as histórias são contadas também colabora para seu impacto nas pessoas. A entonação da voz, por exemplo, pode definir a forma como a informação será recebida e repassada. Então, vocês vão observar, se vocês olharem outros materiais, que a voz do bonzinho da história é uma voz mais delicada, é uma voz que passa mais tranquilidade, e do vilão da história passa uma certa agressividade. Então, isso mostra também para a criança a parte da expressão de quando alguém está zangado, de quando alguém está triste, de quando alguém está preocupado. Então, essa entonação de voz é muito importante quando é feita essa contação de histórias do seu povo e da formação de sua sociedade. Então, observamos que, assim, não somente a contação de histórias é interessante para as crianças, né? É para todo mundo. Nosso projeto, ele é desenvolvido para crianças, mas a contação de histórias ela é muito, muito importante, até porque se não fosse pela contação de histórias, nós não saberíamos do nosso passado, da história de nossa família, da história do nosso país, da história do mundo, da história religiosa, enfim, a contação de histórias ela nos proporcionou a entender o que aconteceu no nosso antepassado. Qual a importância da contação de histórias para a educação infantil? Associação de vivências. Ao ouvir ou ler uma história, a criança pode fazer associações das suas próprias vivências. O processo de identificação com as situações presentes nas histórias faz com que a criança desenvolva meios de lidar com suas dificuldades, sentimentos e emoções. Esta ação é um estímulo à memória, porque resgata a experiência de cada aluno. Seja por meio de bagagem cultural ou de vida, o aluno consegue relacionar o texto com as histórias que atravessam sua família. É o primeiro passo para que a criança encontre na leitura um espaço para relações de memórias e afetos, além das possibilidades criativas. Incentiva a leitura. Dos pontos assim, mais fortes da contação de história é fazer com que a criança ela se sinta motivada a pegar um livrinho infantil, de um contos de fada, de um gibi, enfim, e ela possa ali começar a ler. Quanto mais a pessoa gosta de ler, quanto mais ela seja motivada para a leitura, mais oportunidades ela vai ter durante a vida dela. Isso vai facilitar nos estudos, ela vai facilitar muito na interpretação de texto, ela vai facilitar em decodificação. Decodificação que eu falo é a própria interpretação, no sentido de outras disciplinas. Você vai fazer uma prova de Enem, por exemplo, de sociologia, filosofia, de história, geografia, de português, espanhol, inglês, enfim. E você vai ter que entender o que pede o enunciado para poder você marcar a resposta correta. E é importante você fazer essa decodificação ou interpretação correta para poder você acertar. Então, a leitura, ela proporciona para que cada vez mais você esteja afiado, digamos assim, num termo bem simples, para essa interpretação e entender o que se pede. Uma questão, por exemplo, um texto, um anúncio de jornal, uma entrevista, enfim, qualquer material de leitura, você tem mais facilidade. Além de ampliar o vocabulário e os campos de conhecimento, a leitura é um grande exercício para a imaginação. Ao ouvir uma história com atenção, a mente humana tende a projetar no campo da imaginação o enredo da mesma. O mesmo acontece com leitura. A convivência com a oralidade desde muito cedo pede aguçar o desejo de curiosidade é expandido. A contação de histórias envolve o objeto suporte
livro e demonstra na prática os caminhos infinitos que a leitura abre à mente. Ainda não tem um projeto de leitura na sua escola? Então, assim, nós temos, né? No caso, nós temos o nosso, que é da contação de histórias e o momento literário dentro da disciplina Projeto Interdisciplinar. Liberdade de expressão. Engana-se quem acha que ouvir histórias é um ato de recepção. As reações que temos ao ouvir histórias contribuem, por exemplo, para trocas de visões de mundo. A contação de histórias está sempre aberta para o compartilhamento de opiniões e vivências de cada um. E, nesse sentido, invoca as formas individuais de expressão e observação do mundo. Além de conduzir a leitura, o professor pode incentivar a participação dos alunos com a leitura interativa e desenvolvimento de expressões diversas. Então, quando eu propus para vocês a contação de história caracterizada, é justamente para que houvesse uma reação para quem estivesse assistindo e essa leitura interpretativa, o desenvolvimento das expressões que vocês podem repassar, também possa ser sentido com maior intensidade para o interlocutor, para a pessoa que vai assistir. Eu falo em crianças como objeto, como foco do nosso projeto, mas existem muitos adolescentes, muitos adultos, muitos idosos que adoram assistir vídeos de contação de histórias. Pelo menos, eu sou eu acho bem interessante, eu acho bem legal. E eu acho essa parte da arte que envolve assim, muita coisa, acaba abordando muita coisa e eu acho assim, super legal mesmo. O uso de recursos dramáticos e cenográficos pode dar ainda mais liberdade para que a história esteja por toda a sala de aula e para que os alunos embarquem na narrativa. Nesse caso aqui ele está citando um presencial, né? Como nosso projeto ele é voltado para o virtual, então a gente acaba tendo algumas ferramentas a mais porque a gente pode utilizar locais fora de casa, né? Podemos, por exemplo, passar no jardim, se a gente estiver contando uma história na floresta. Nós podemos fazer dentro de casa, num local que seja mais escuro, se a gente estiver contando uma história assim que tenha um pouco de terror ou alguma coisa assim. Enfim, a criatividade vai determinar muito sobre esse cenário também. Você não precisa ter um cenário pronto, igualzinho a um filme da Disney, uma animação da Disney, para ficar legal. Então, se a gente souber usar a criatividade, também fica super legal. E quem aí é ligado nas mídias digitais, que sabem fazer, colocar o fundo da gravação com cenários, então fica incrível. Eu não sei fazer, mas tem muita gente que sabe fazer. A própria temática da história pode abrir espaço para que os alunos falem sobre temas que envolvam sua vida escolar, como o bullying. Nas turmas mais novas, a possibilidade de expressão e de interação com assuntos caros às relações humanas pode evitar problemas de convivência. Então, se a gente quer falar sobre o bullying, então a gente lembra de quem? De Pinóquio, aquele meninozinho que quando ele mentia, o nariz dele crescia muito. Então a gente pode pensar no bullying como essa relação e outras muitas histórias também. Uma dica é apostar em recursos sonoros ou visuais que possam instigar os alunos. Pequenos objetos que lançam barulhos, alteração de iluminação, adereços e elementos de cenário podem colaborar com a tradução do texto escrito para sua interpretação. Então, é como eu falei para vocês, né? Um cenário simples, ele pode trazer assim enobrecer muito a história, como eu falei, né? Citei, se for uma história contada na floresta, então, por que não ir para um jardim ou para algo que tenha verde, que isso remeta para aquela criança que o contador de história, você que está caracterizado, está realmente numa floresta. Até porque as crianças têm muita imaginação, então não precisa nem fazer muita coisa para que eles possam imaginar e criar na cabeça dele aquela história todinha que você está contando. Não é verdade?
E também a assimilação de linguagens, como uma história pode ser contada e o que a compõe. A contação de histórias permite, desde cedo, o contato com as diversas linguagens e formas de narrar um acontecimento. Se as experiências pessoais de cada criança colaboram para a forma como elas percebem ou valorizam cada situação numa história, elas também colaboram com a construção do imaginário. O mesmo acontecia nas radionovelas, na forma como as pessoas projetavam cenários e a aparência das personagens. Você pode, com os alunos, para que percebam as diversas formas de contar e entender uma história, aguce os sentidos e estimule a participação ativa neles na contação. Esse processo é muito importante para a interpretação textual dos alunos. Com a expressão de um texto, podemos perceber as diversas informações guardadas nas entrelinhas e as diversas maneiras de expressá-las, quebrando barreiras na contação de histórias. É importante quebrar algumas barreiras na contação de histórias. Precisamos constantemente relembrar as diversidades de cada aluno e partilhar dessas vivências. Busque a inclusão dos alunos na maneira como percebem e contam as histórias. Partilhe das experiências, conte uma história com os olhos fechados, estimule a imaginação dos alunos e peça para que eles retratem a sensação gerada durante a história. Bom, seria uma atividade que a gente faria se tivesse presencialmente, de pedir para que vocês fechassem os olhos ou vendassem, né? Poderia levar vendas também. E aí eu contaria uma história na sala de aula e vocês todos com as vendas nos olhos para que isso fizesse com que estimulasse ainda mais a imaginação de vocês. Fale todas as línguas. Faça atividades de contação de histórias em inglês, espanhol e em Libras. A segunda língua oficial do Brasil é muito expressiva e colabora para a inclusão linguística do aluno surdo. Chame o intérprete de Libras para aumentar uma poesia ou uma história. Você pode ver um exemplo. Então, seria bem interessante que vocês pudessem contar com o apoio de professores de Libras, caso vocês não tenham alguém na turma que saibam Libras, né? Seria bem interessante. Imagina só, o contador de história contando e no cantinho da tela uma pessoa falando em Libras para aqueles alunos, para aquelas crianças que não podem escutar. Não é verdade? Então, seria bem interessante mesmo. E isso incluiria mais pessoas ainda para poder conhecer o projeto. A Libras é interessante para demonstrar a forma mais antiga da fala que o homem carrega, a expressão corporal. Use as potências da nossa comunicação, integrando as diversas maneiras de falar. Desde a pré-história, né, todas as pessoas se comunicavam, mas eles não tinham a fala ainda desenvolvida. Então, como era que eles faziam? Através de quê? De mímicas, através dessa linguagem corporal. Então, as Libras hoje representam, desde os tempos antigos, pré-históricos, a importância de se comunicar também com a expressão corporal. A lucidade pode e deve ser inclusiva. Você já utiliza a contação de histórias na sua escola? Então, isso aqui é o que a gente faz. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no PV, se tiverem alguma dúvida. E é importante que todos assistam esse vídeo para resolver as 2 atividades que estão postadas na plataforma. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.